Se você é daquelas pessoas que luta constantemente, mas infelizmente não consegue manter o foco nos estudos, o episódio de hoje é para você. Então hoje você vai aprender algumas dicas para ter foco na hora de estudar e render muito mais durante a sua preparação e na hora da prova também. Nesse episódio você vai aprender sobre como manter o foco nos estudos e por que isso é tão importante para que o seu aprendizado renda mais e você tenha mais chances de conquistar a sua aprovação. Esse é um item muito importante, principalmente para quem tem dificuldades na hora de estudar e se distrai a todo instante, não conseguindo manter a atenção na matéria que está sendo estudada. Se esse for o seu caso, fique comigo até o final desse episódio e, de quebra, se torne um verdadeiro campeão nos concursos, sendo capaz de aprender em alto nível e resolver provas de concurso com maestria. Assim você consegue buscar todos os dias seu espaço no serviço público. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas e semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos aqui do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Algumas pessoas acham que ter foco é simplesmente dizer sim para aquilo que você traçou como objetivo e irá focar durante um tempo. Porém, segundo Steve Jobs, foco está longe de ser isso. Ele conceituou o foco como sendo dizer não às centenas de outras coisas que existem ao nosso redor. Muitas vezes essas outras coisas são muito mais agradáveis e não dão trabalho nenhum, porém geralmente o que conquistamos com muita facilidade não muda em nada a nossa vida. Tente fazer dieta convivendo com pessoas que se alimentam mal, por exemplo. Enquanto você está preocupado com a quantidade de carboidratos na sua refeição, na hora do almoço sua família prepara batata frita, bife à milanesa com uma Coca-Cola geladinha. O seu maior trabalho não é se preocupar somente com a sua refeição em separado, mas resistir à tentação de comer aquilo que você não deve. Para os estudos vale a mesma comparação. Se você tenta estudar em um local onde as pessoas falam alto, ou assiste aquele filme tão aguardado por você, ou ainda fazem um churrasco bem na hora em que você decidiu estudar, você precisa ter um alto grau de controle mental e autorresponsabilidade para resistir às tentações e manter-se firme em seu propósito. Agora, muito bem, você disse não às centenas de tentações que estarão o tempo todo cercando você, mas esse é apenas o primeiro passo. Estudar sozinho exige bem mais do que simplesmente ter foco nos estudos. Antes de tudo, você deve ter um local fixo para os seus estudos, e o seu local de estudos deve ser organizado e funcional, além de ser também livre de distrações. Deixe tudo o que você precisa para estudar ao alcance de suas mãos: livros, cadernos, apostilas, lápis, caneta. Tudo deve estar bem próximo para que você não interrompa seus estudos e não se distraia enquanto levanta para procurar algum desses materiais. Além disso, crie um planejamento das suas atividades de estudo de forma como nós já aprendemos nos episódios anteriores do nosso podcast. Tenha o seu cronograma de atividades sempre à vista, para que você controle com rigor o cumprimento de cada uma dessas atividades. E claro, dê uma pausa para descanso, beber uma água e espairecer um pouco. 10 minutos a cada 1 hora de estudo são mais do que suficiente. Quando estudamos sozinhos em casa, é normal surgirem basicamente 2 grandes problemas: o excesso de estudos ou o excesso de descanso, e os dois são prejudiciais para o seu aprendizado. Encontre um meio termo. A ideia de ser uma pessoa organizada e planejar a própria vida causa muito pânico nas pessoas que não gostam de listar todas as tarefas que devem cumprir. Elas pensam que vão passar a ser reféns dessa lista de afazeres e não terão liberdade para mais nada, quando a verdade é justamente o contrário. Geralmente quem não se planeja é escravo das suas tarefas, justamente pela falta de controle. Quanto mais obrigações você tiver, mais necessário é o planejamento. E quanto mais planejamento, menos trabalho, menos estresse e mais liberdade. Você já teve a sensação de que o seu dia voou e você não fez nada? Isso é porque você passou o dia todo envolvido em tantas tarefas a serem cumpridas sem ter realizado um planejamento adequado para distribuir essas tarefas de uma forma correta no decorrer do tempo.
e aí acaba ficando tudo para a última hora. Para mudar isso e ser uma pessoa mais produtiva, você precisa evoluir permanentemente no controle das suas atividades. Sempre que uma nova demanda aparecer, trace um planejamento, veja se ela tem prazo para ser cumprida ou se o prazo já se esgotou. Assim você sabe quais atividades são realmente urgentes e quais podem ser feitas em um momento posterior. Você vai perceber que o seu dia vai render mais e você vai ter muito mais tranquilidade na hora de estudar. Você já ouviu o jargão de menos é mais? Entre as diversas reflexões que podem ser feitas sobre essa afirmação, uma das que eu mais gosto é de passar a ter um estilo simplista de vida. Isso não significa dizer que eu seja uma pessoa que não tem aspirações. Muito pelo contrário, é esse estilo de vida que me dá tranquilidade para conquistar os meus objetivos. E uma das formas de aplicar esse conceito na sua vida é começando por ser uma pessoa monotarefa. Existe uma característica muito comum nos estudantes, que é o de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sinceramente, eu não sei se isso acontece por vício de informação, por falta de concentração ou foco, ou até mesmo por mania. O problema é que esse efeito vem crescendo absurdamente, principalmente nas crianças e nos jovens. É quase uma tarefa impossível concentrar-se em fazer alguma coisa sem estar conectado ao telefone celular. Talvez até você seja assim. Assiste a uma videoaula mandando mensagens, curtindo fotos nas redes sociais ou até mesmo postando suas próprias fotos. E por mais que você possa acreditar que seja capaz de realizar várias atividades ao mesmo tempo, não é assim que a coisa funciona. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada direito. Ser multitarefa e produtivo ao mesmo tempo é um mito. Nosso cérebro é limitado a processar apenas uma informação de cada vez, mesmo que você use 2 canais sensoriais diferentes, como a visão e a audição, por exemplo. De forma simples, para manter o foco nos estudos por um longo período de tempo, você precisa adquirir o hábito de estudar. Como nós falamos, realizando o estudo individualmente em um lugar tranquilo e o mais isolado possível, sendo ainda livre de distrações. Ter um descanso adequado é importantíssimo, pois diferentemente de uma prova de colégio ou faculdade, onde você dá um gás por 1 ou 2 dias e depois consegue descansar, durante a preparação para concursos, você precisa manter uma constância por um longo período de tempo. Então descanse regularmente. Lembra das metas de estudo que nós falamos nos episódios passados do nosso podcast? Aquelas são importantes novamente sob o aspecto do foco. Suas metas de estudo devem ser realistas e condizentes com a sua rotina diária. Você provavelmente precisa conciliar um monte de atividades com seus estudos. Então, se você não tem 4 horas por dia para estudar, não programe 4 horas de estudo por dia. São pequenos detalhes que fazem muita diferença nos seus estudos. Você quer ir além do conteúdo desse podcast e acelerar ainda mais a sua aprovação? Eu preparei um guia de estudos exclusivo que mostra as 5 dicas comprovadas para passar em concursos e que vai te ajudar a estudar da maneira correta para buscar a sua aprovação mais rápido no concurso dos seus sonhos. Para ter acesso a esse material exclusivo, acesse o meu site www.centropreparatório.com.br e faça o download totalmente gratuito. O link vai estar na descrição desse episódio. Muito bem, agora é hora de fazermos um pequeno resumo do episódio de hoje. No início nós vimos um conceito pouco difundido que diz que ter foco nos estudos é dizer não. Você aprendeu que isso significa basicamente que manter o foco na sua preparação é negar todas as outras coisas que possam roubar a sua atenção e te desviar do seu caminho. Em seguida você pode aprender o conceito de ter foco para estudar sozinho, ou seja, quando você estiver no seu ambiente de estudos. Para então nós entrarmos a fundo em um tópico bem importante: se ocupar não é produzir. E você aprendeu como diferenciar esses conceitos e aplicar nos seus estudos. Depois nós aprendemos sobre ter um estilo simplista de vida, onde menos é mais. Ou seja, você deve começar focando em uma única tarefa de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. E para finalizar, você aprendeu os exatos passos para manter o foco nos estudos durante todo o seu período de preparação. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente
compartilhe, deixe sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procure lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, você também pode usar o Spotify e o Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.